como as mulheres devem se comportar nas igrejas. Como as mulheres devem se comportar nas denominações, nos templos, nos lugares sagrados. Será se é só nos lugares sagrados que o apóstolo Paulo está falando ali em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 ao 6? Como entendermos essa dúvida que muitos dos cristãos até hoje têm dúvida em relação a essa passagem, a esse texto, a essa interpretação? Vou logo deixando bem claro e bem nítido e coerente que sabemos que nem tudo que está na Bíblia é da nossa interpretação. Portanto, a gente vai entender e compreender melhor nesse estudo de hoje, neste conteúdo, neste vídeo, o que de fato o apóstolo Paulo queria dizer para a igreja de Corinto. Não irei citá-los aqui, placas de igreja, mas irei aqui citar alguns fatos que acontecem hoje dentro das igrejas religiosas. Entretanto, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e acione o sininho de notificação para quando eu postar mais vídeos, conteúdos como esse, você ficará notificado. Se inscreva no canal Apologeta Zé Filho Carvalho para você ficar mais informado das informações. Nesse canal deixo bem claro também que não estou aqui para criticar e nem levantar bandeira de igrejas, não estou aqui para defender denominações, esse não é o meu foco, mas sim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Portanto, meus queridos e minhas queridas, você que é novato aqui, vai indo logo para a descrição deste vídeo, indo logo para o início do canal, que lá está escrito tudo que esse canal de fato defende, tá bom? Então, vamos lá para o conteúdo que promete muito, tá bom, galera? Eu quero dizer aqui, especificamente, bem claro, gente, que primeiramente, antes de nós formos pegar a Bíblia para ler ou meditar, vamos pesquisar, vamos examinar a fundo a sua origem, o seu contexto. A bebezinha tá fazendo zoada ali, daqui a pouco ela aparece aqui, tá? Estou gravando esse vídeo aqui de dia, inclusive eu gravo meus vídeos, a maioria à noite. Mas assim, gente, vamos primeiramente saber a origem, o fundamento, a base de tudo e onde começou e para quem o texto, para quem o contexto está dizendo. Vejo muito nas internet, muitas pessoas debatendo, criticando as outras igrejas, as outras denominações. Mas o meu foco aqui não é criticar e nem debater só para falar e o que o texto de claro diz para nós. Quero ser direto a você que está assistindo esse vídeo. Olha as várias crianças ali, assistindo desenho. Quero ser direto e indireto para você que vai assistir esse vídeo. Por que direto e indireto? Vamos lá. O que o apóstolo Paulo estava dizendo ali para a igreja de Corinto? Eu quero ressaltar e dizendo para quem faz estudo da Bíblia, examina a Bíblia Sagrada, para quem faz teologia, é bem claro entendermos que o livro de Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, entendemos que a igreja de Coríntios ali estava passando por uma, digamos que, já eu finalizo esse bloco, vou só ver aqui porque minha mulher foi ali e vou ver o que é que as crianças estão fazendo ali, tá bom? Já, só um instante. Se pegarmos as passagens bíblicas literalmente, considerar ela como literalmente, a gente vai cometer um grande equívoco diante das nossas interpretações. Eu gosto sempre de lembrar aos irmãos que ao lermos e examinarmos a Bíblia, é muito bom lembrar e interpretar ela da forma como a hermenêutica e a exegética. Alguns criticam e detonam até a teologia em fato de ter a hermenêutica, a exegese, certo? É uma interpretação que a gente faz bem relativamente íntima com a Bíblia.
Mas foi desta forma que eu aprendi com o Espírito Santo de Deus a interpretar a Bíblia da forma mais correta. Eu não vejo nenhuma criminação, nenhum crime examinar a Bíblia desta maneira. Portanto, aqueles que ignoram estão sendo ignorantes, não têm o mínimo conhecimento de que, para nós entendermos esta hipérbole, essa metáfora, esta hipótese e algumas passagens difíceis de entender ao nosso entendimento humano, é obrigatoriamente usarmos esses métodos para chegarmos a uma conclusão bíblica. Entretanto, eu afirmo a você que se nós formos pegarmos alguns textos bíblicos, algumas passagens, como por exemplo, lá em Gênesis 6,6 diz que Deus se arrependeu de haver ter feito o homem. Mas como assim que no livro de Números, capítulo, se eu não me engano aqui, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Como assim? Se em Gênesis está dizendo que Deus se arrepende de ter feito o homem, como aqui diz em Números 23, 19, diz que Deus não é filho do homem para que minta nem se arrepende? Não parece ser uma contradição? Então, vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no livro de 1 Coríntios 11, 5 ao 6. Olha só. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja? E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Versículo 3 diz, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, certo? Todo homem que ora ou profetiza, todo homem, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas porém, entretanto, todavia, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse o quê? Raspada, né, gente? Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, olha aí, tosquei-se também, mas se para a mulher é coisa indecente, tosquear-se ou rapar-se que ponha o véu, né? O véu. Pronto, vemos aqui que se nós levarmos ao pé da letra tudo que está escrito de forma literal aqui, a gente vai cometer um grande equívoco, como eu falei agora há pouco. Portanto, vamos ver o seguinte. A igreja de Coríntios, aquelas mulheres, Paulo estava ali pregando, aquelas mulheres estavam ali tendo uma discussão. Sabemos que a igreja ali de Paulo, em Coríntios, era uma igreja que não estava levando a sério a palavra de Deus, os ensinamentos de Paulo. Portanto, Paulo foi obrigatoriamente colocar o quê? Uma ordenança para aquela igreja, para aquele tempo, para aquela época, para aqueles pessoal. E Paulo disse assim, para que todas as igrejas que fossem surgido depois dele para fazer este tipo de, como é que eu posso dizer, esse tipo de cultura, porque para mim, ou uma tradição, essa é a palavra melhor, esse tipo de tradição, negativo. Paulo sabia que naquela época estava havendo mulheres prostitutas, que para poder as mulheres sãs de Deus se comportarem da maneira, as mulheres que tinham marido, mulheres casadas, mulheres honestas que tinham marido, para poderem se comportar e ser separada das mulheres que não faziam a vontade de Deus, era obrigatoriamente naquele momento, naquela época, naquela ocasião, as mulheres colocar o véu. Entretanto, assim foi que foi surgir. Olha minha filha aqui, ó. Papai tá gravando, tá? Foi assim que surgiu as doutrinas de hoje. Olha aí, papai aqui gravando, olha, papai gravando aqui. Papai tá gravando aqui um vídeo. Bom, papai tá gravando, tá bom? Olha aí, gente, aqui é a benção, olha minha filha aqui. Fique aqui no papai, tá bom? O pai tá gravando aqui, tá só terminando. Aqui é assim, gente, quando vocês têm menino, é assim mesmo, viu? Papai tá gravando. Mas o papai vai terminar mesmo assim com minha filha, tá bom? É só ficar caladinho, que o papai vai gravar, tá bom? Caladinho. Gente, continuando aqui. Naquela época, Paulo estava falando em referente àquelas mulheres, porque dentro das igrejas, olha o que estava acontecendo. As mulheres não respeitavam mais a palavra de Deus. As mulheres queriam falar diretamente. As mulheres estavam, criticando, brigando ali, fazendo isso, era uma desonra. E o que foi que o apóstolo Paulo falou? Vamos ver aqui. Olha só o que diz. Cadê?
Varão, portanto, varão que diz que a mulher tem que em casa, diz que a mulher, se quiser falar alguma coisa, que fale em casa com seu marido, certo? Que fale em casa, né? Fica quietinho aí. Agora tá complicado, de tanto que eu até perdi a passagem aqui que eu ia mostrar pra vocês. Mas eu vou colocar aqui na descrição e nesse vídeo aqui em algum momento, tá bom? A neném chegou e fica ruim pra gravar, gente. Não teve como. É assim, vida de paz, você sabe, viu? Então, é basicamente, gente, nesse aspecto, certo? Nesse aspecto aqui que a gente vê que o apóstolo Paulo estava falando ali para as mulheres daquela época, certo? E não obrigatoriamente, não é um mandamento que a igreja todas tem que fazer. Não. As únicas ordenanças que Cristo deixou para a igreja foi o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Isso sim, as ordenanças. Embora essa, fora da graça, não há outra salvação a não ser pela graça de Deus. Então, você não vai para o inferno e não está pecando se você não colocar o véu na sua cabeça. Você não está fazendo algo de errado, porque isso era cultura. Eu considero como cultura e não um mandamento, e não é uma ordenança para nós hoje. Então, sempre é muito bom nos entender, e eu quero deixar claro e nítido aqui para todos aqueles que vão até querer criticar, ou não tem problema se querer criticar, cada qual tem a sua posição e interpretação, mas a interpretação certa da Bíblia, dessas passagens que o apóstolo Paulo faz ali, para toda a igreja de Coríntios, era que naquela época, naquele momento, naquele século, tá? Para aquelas pessoas que estavam fazendo da maneira como os ímpios, a pessoa mundana estava fazendo, tá bom? Então, se esse vídeo ficou um pouco chato, porque minha Pupuquinha aqui, eu chamo Pupuquinha, Ana Gabriele, olha aqui minha filhazinha, né? Porque minha filha apareceu, mas prometo que se não tiver tirado as suas dúvidas, tirarei aqui em alguma outra ocasião, tá bom? Espero que Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, gente. Forte abraço.